Meus irmãos, nós iniciamos na última quarta-feira os nossos estudos no Evangelho de João. Então vamos abrir para darmos sequência ao Evangelho de João, capítulo 1. Os irmãos podem abrir Evangelho de João, capítulo 1. Os irmãos devem se lembrar que nós falamos a respeito do propósito do Evangelho de João, que todos os ensinos, todos os registros que nós temos do Evangelho de João têm por finalidade levar os leitores a compreenderem que Jesus é o Filho de Deus. E compreendendo que Jesus é o Filho de Deus, que tenham vida em Jesus. Meus irmãos, na vida cristã, nós precisamos conhecer o Senhor. E para conhecer o Senhor, nós precisamos ter acesso ao que o Senhor nos revelou em sua palavra. Então, os estudos no Evangelho de João nos ajudam a conhecer a Jesus, a sabermos de fato quem é Jesus, nos relacionarmos em fé com Ele, e assim termos vida em Jesus, como nos ensina o próprio Evangelho de João. E no estudo da última quarta-feira, nós falamos a respeito do nosso relacionamento, do relacionamento de Jesus. O relacionamento de Jesus, primeiro com o tempo. Quando nós vimos aqui logo no início, no princípio, era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, Jesus já existia antes do profeta Isaías, antes de Abraão, antes de Moisés, antes de Adão. Ele já estava presente lá na obra da criação. Aqui nós temos uma dica da eternidade do Senhor Jesus. Então, o relacionamento dele com o tempo, ele é senhor do tempo. E como o profeta Isaías afirma, ele é pai da eternidade. Nós vimos também o relacionamento de Jesus com a divindade. E o próprio versículo 1 aqui, a parte B, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus se apresenta como a palavra que estava com Deus, se relacionando em harmonia e comunhão com o Pai, com o Espírito Santo também. Mas aí há a afirmação. Ele não apenas se relacionava, afirma, ele era Deus, indicando a divindade dele. Nós vimos também a respeito do relacionamento de Jesus com o universo de maneira geral. Todas as coisas foram feitas, foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele não apenas é eterno, divino, mas Ele é criador. Tudo veio à existência pelo poder dEle. Então não dá para nós pensarmos em Jesus apenas a partir do seu nascimento lá em Belém. Precisamos pensar em termos da eternidade, em termos da divindade, em termos da criação. Portanto, o nosso Salvador é soberano, é todo-poderoso e é suficiente, sempre suficiente para nos acolher. E nós vimos também, irmãos, a reação das pessoas diante de Jesus. O mundo não o conheceu. Os seus não o receberam. O mundo não o conheceu, os seus não o receberam. Que triste, né, irmãos? Quando diz os seus não o receberam, é uma referência ao povo judeu como nação, que foram os descendentes de Abraão, o povo formado pelo Senhor, que recebeu tantas revelações e tanto direcionamento do Senhor, e que deveria ser o primeiro povo a abraçar o Messias, o Salvador. Mas os seus não o receberam. Porém, todos quantos o receberam,
ele os fez seus filhos. Aqueles que nasceram de Deus, por obra do Espírito Santo do Senhor, independentemente da nacionalidade, mas foram alcançados pelo poder de Deus. E aqui nós estamos afirmando a nossa fé em Jesus, porque o Espírito Santo de Deus nos deu esta graça. Meus irmãos, hoje nós vamos dar mais um passo aqui no estudo do Evangelho de João. E nós falaremos a respeito do testemunho, ou do tríplice testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ler à medida da exposição, mas a exposição hoje é dos versículos 19 ao 42, que vai apresentar 3 testemunhos que João Batista deu referentes a Jesus. O que temos aqui é o testemunho, um anúncio oficial, uma proclamação pública da chegada do Messias. Era comum, quando um rei era ungido para assumir a nação, haver a proclamação, o anúncio público de que aquele rei assumia a liderança da nação. Meus irmãos, quando Jesus chega aqui na terra, o mensageiro incumbido de anunciar de forma pública e oficial a chegada do Messias é João Batista. João Batista se despe de qualquer pretensão vaidosa, de qualquer orgulho, de qualquer espírito narcisista. O que nós achamos aqui em João Batista é alguém que sabe exatamente qual é o seu lugar, qual é a sua missão. Porque o objetivo de João Batista não é publicar o seu ministério, o seu trabalho, não é se apresentar diante do povo. O objetivo de João Batista e a sua missão foi apontar para Jesus. E era necessário que Jesus crescesse e que ele diminuísse. E ele não era digno nem sequer de desatar as correias das sandálias de Jesus. Meus irmãos, na pessoa de João Batista, nós temos um ensino extraordinário para todos nós, de sabermos qual é o nosso lugar, de sabermos qual é a nossa posição na igreja, de sabermos qual é a nossa missão na igreja. Hoje vive-se uma crise tremenda de pessoas vaidosas, orgulhosas, cheias de vanglória e querendo aparecer mais do que Jesus. João Batista aponta para Jesus. O objetivo dele era anunciar Jesus. A missão dele era anunciar Jesus. Os olhos precisavam voltar para Jesus e não para João Batista. Jesus deveria ser exaltado e glorificado entre eles. João Batista revela compreensão, sensatez, humildade, fé verdadeira. Até os 30 anos. João Batista não era tão conhecido. Aparece como um pregador corajoso, confrontador, poderoso em palavras, mas sempre chamando o povo ao arrependimento. A sua missão foi esta: preparar o caminho para Jesus, e para isso o povo precisava se arrepender, para abraçar o Filho de Deus, o Messias que estava chegando. O que favoreceu muito a missão de João Batista como profeta é que João Batista era descendente de uma linha sacerdotal. E já havia o consenso entre o povo que os sacerdotes eram mensageiros de Deus. João Batista se levanta então como mensageiro do Senhor, procedente de uma linha sacerdotal, trazendo uma palavra dos céus, conclamando o povo a se arrepender, e ele confronta ferozmente o povo. Chama de raça de víboras. Os convida a produzirem frutos dignos do arrependimento. O arrependimento não deveria ser apenas por palavras, ele deveria se mostrar nas diversas atitudes.
É bom nós lembrarmos também que João Batista se levantou após 400 anos de silêncio profético. Durante aqueles 400 anos não se levantara profeta na nação. Agora aparece João Batista chamando o povo ao arrependimento e apontando para Jesus, preparando o caminho para o Messias. E exerce o seu ministério com grande precisão. Aqui nós temos, irmãos, talvez os 3 principais dias da vida de João Batista. Primeiro, ele recebeu uma delegação procedente de Jerusalém, que queria conhecer a João Batista e saber quem era este pregador que arrastava multidões, quem era este pregador que conclamava a nação ao arrependimento, quem era este homem humilde, mas este homem tão firme, tão convicto. Ele responde a essa delegação. Mas depois tem um segundo testemunho de João Batista, quando ele fala às pessoas de forma geral. E depois tem um terceiro testemunho de João Batista, que ele fala para os seus próprios seguidores, para os seus próprios discípulos. Mas, irmãos, nesses 3 testemunhos de João Batista, ele está sempre referindo-se e apontando para o Messias, para o Senhor Jesus. Então nós vamos ver parte a parte estes 3 dias, estes 3 testemunhos dados por João Batista. Primeiramente, o testemunho de João Batista, aquela delegação procedente de Jerusalém que foi enviada para saber de fato quem era João Batista. Está aí nos versículos 19 em diante. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Meus irmãos, os sacerdotes eram responsáveis por interceder a Deus pelo povo. Os sacerdotes é que ofereciam sacrifícios. Os sacerdotes apresentavam o pecador diante de Deus. E os sacerdotes ensinavam também a palavra de Deus ao povo. Eram mensageiros de Deus também. Levitas eram os pertencentes à tribo de Levi. Todo sacerdote precisava ser levita. Mas nem todo levita era sacerdote. Então enviaram levitas e sacerdotes a João Batista, para lhe perguntarem. Qual a pergunta que eles trazem? O que eles querem saber? Quem és tu? Querem saber quem é João Batista. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Meus irmãos, aquela comitiva foi enviada porque havia entre as pessoas o entendimento de que o Messias tinha chegado. E que João Batista era o Messias. Mas de pronto, João Batista nega: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Meus irmãos, havia ali o espírito humilde. Havia ali a consciência de que ele veio preparar o caminho. E meus irmãos, nós sabermos qual é o nosso lugar no reino de Deus. E entendermos a graça de Deus na nossa vida, e entendermos a vocação que Deus nos deu, e entendermos o serviço que o Senhor nos deu, de adoração ao Senhor, de anúncio do poder redentor de Cristo, de serviço ao Senhor, é fundamental termos esta identidade muito definida. Meus irmãos, o mínimo que nós servimos na casa de Deus deve ter um propósito definido. É para a glória do Senhor. E João Batista tinha esse entendimento. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Meus irmãos, Elias estava vivo nessa época. Meus irmãos, o profeta Elias já havia morrido há muitos anos. O profeta Elias profetizou lá nos tempos do Velho Testamento, há centenas e centenas de anos atrás.
Por que então eles perguntam se ele era Elias? Meus irmãos, a razão é simples. O profeta Malaquias disse o seguinte: o Senhor disse por meio de Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5 a 6. Então perguntam se ele era Elias. Ele disse: não sou. Aí eles perguntam: és tu o profeta? Será que eles estavam perguntando se João Batista era um profeta? Ele diz que não era profeta. Afinal, João Batista era profeta ou não era profeta? Ele era profeta. Por que ele diz então: eu não sou profeta? Meus irmãos, a grande questão é que eles não estavam perguntando se ele era um profeta. Eles estavam perguntando se ele era o profeta. Porque o Senhor havia dito que enviaria o profeta. Uma referência ao Senhor Jesus. Então, se ele dissesse: eu sou o profeta, ele estaria dizendo: eu sou o Cristo. Basta nós vermos aí, em Deuteronômio 18, verso 15, que diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Meus irmãos, é uma profecia referente à vinda do Messias. Então João Batista não poderia dizer: eu sou o profeta. Ele era um profeta, mas não esse profeta. Porque quando os judeus, aquela comitiva pergunta, eles queriam descobrir de fato se Jesus era o Messias. Então por isso dizem: és o Elias prometido? És o profeta prometido? Ele diz: não. Porque ele entende que eram referências ao Cristo, ao Messias. Então ele não poderia dizer que o era. Aí ele então explica para eles. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após a mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meus irmãos, agora João Batista é claro com eles: eu sou voz do que clama no deserto, endireitai o caminho. Eu sou a voz que conclama ao arrependimento, porque depois de mim vem alguém que é superior, que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, que trará um verdadeiro batismo sobre vocês. Meus irmãos, João Batista era mensageiro do Senhor, preparando o caminho. Cumpriu dignamente a sua missão. Não demonstrou vaidade nem orgulho, porque sabia de fato quem ele era e quem era a sua missão. Meus irmãos, o Senhor designou a sua igreja neste mundo para anunciar o Evangelho, para semear as boas novas e para apontar para Jesus como Salvador.
preparamos o caminho para o retorno do bom Senhor, e nós precisamos saber o nosso lugar, e saber quem é Jesus, o Senhor absoluto. E nós estamos a serviço dele humildemente nesse mundo, sem vaidade, sem pretensões, sem vanglória, sem orgulho, com humildade e prontos para a adoração. Que Deus nos ajude assim. Esse foi o primeiro testemunho de João Batista. Vamos ao segundo testemunho. O segundo testemunho está nos versos 29 a 34. Dos versos 29 ao 34, logo no verso 29. Esse segundo testemunho, Jesus fala às pessoas de forma geral. Diz, no dia seguinte, quer dizer, depois que Jesus oferece o testemunho àquela comitiva de líderes judaicos, ele viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Meus irmãos, vamos destacar algumas questões aqui. Primeiro, João Batista apresenta Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significa, irmãos, que o Senhor Jesus tira o pecado de todas as pessoas do mundo? Não é isso que está dizendo. Mas está mostrando o caráter universal da experiência cristã. Que agora a palavra de Deus, a oferta da graça não estaria restrita a uma nação, mas seria extensiva ao mundo. Tanto é que os gentios foram alcançados, e nós aqui estamos servindo ao Senhor porque fomos alcançados. Portanto, ali está alguém que traz um evangelho com resultados mundiais e que pode alcançar o mundo. Bom, João Batista diz, ele tem a primazia, porque já existia antes de mim. Novamente nós temos aqui a apresentação da eternidade de Jesus. Os irmãos sabem qual a diferença de idade entre João Batista e Jesus? 6 meses. Quem era mais velho? João Batista, 6 meses mais velho que Jesus. Mas aí João Batista diz, ele tem a primazia porque já existia antes de mim. Olha, meus irmãos, que testemunho glorioso. Que testemunho glorioso. Para quem olha Jesus apenas como um mestre. Para quem consegue enxergar Jesus apenas a partir do seu nascimento em Belém. Aqui nós temos um testemunho que remete ao passado. E que nos vai apontar para a eternidade. Agora João Batista diz, eu não o conhecia. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então o objetivo, veja irmãos, olha, o objetivo da pregação de João Batista, do batismo de João Batista, foi um só, manifestar Jesus a Israel. Foi esse o objetivo. Então não havia um objetivo restrito ao ministério de João Batista, restrito ao arrependimento das pessoas. O objetivo era apresentar Jesus à nação, levar as pessoas a entenderem quem era Jesus. Aí João Batista diz, eu não o conhecia. Mas como? Vocês se lembram que Maria visitou Isabel? Qual que era o parentesco deles? Primos. Dá para aceitar que João Batista não conhecia Jesus? Como que fica? Meus irmãos, o conhecer aqui é uma referência à natureza divina, ao ministério profético, ao poder redentor.
que se manifesta na pessoa de Jesus. Agora João Batista entende isso. E João Batista se levanta, compreendendo também a sua missão. Eu fui enviado para preparar o caminho, mas o importante é que ele se manifeste à nação. Eu agora conheço e sei quem ele é, por isso eu estou o apresentando à nação. Você só pode apresentar Jesus se de fato você conhece a Jesus. E se você conhece a Jesus, você não pode fechar a sua boca, ficar no seu canto, ficar parado. João Batista não ficou parado. Ele se levanta porque agora ele conhece a Jesus, ele sabe quem é Jesus. E meus irmãos, aí, no testemunho que João Batista dá a respeito de Jesus, aqui tem duas declarações fortes. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele batiza com o Espírito Santo. São duas declarações fortíssimas. Por que vocês acham que João Batista apontou para Jesus dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Meus irmãos, há três ideias principais. A primeira ideia é que João Batista estivesse se referindo ao Cordeiro Pascal. Aquele cordeiro que, por ordem do Senhor, deveria ser sacrificado por ocasião da saída do povo do Egito e o sangue colocado nos umbrais das portas. Será que era a este cordeiro que João Batista estava se referindo? Assim, de uma forma direta, não. Porque aquele cordeiro pascal não se relacionava ao perdão de pecados. Era o sinal para que o anjo da morte não entrasse naquela casa. Bom, mas havia também os cordeiros que a cada manhã e a cada tarde eram sacrificados pelos sacerdotes com o fim de proporcionar o perdão do pecado do povo. Embora vale ressaltar que aqueles cordeiros em si não tinham o poder de oferecer perdão. O valor daqueles cordeiros é o ato de que eles apontavam para Jesus. Só que aqui, irmãos, João Batista é muito específico. Vários cordeiros eram apresentados diariamente. Aqui João Batista está dizendo, ele é o Cordeiro de Deus. Por isso, irmãos, é possível que João Batista aqui esteja retornando exatamente ao texto bíblico que nós lemos no início deste culto, Isaías 53. Porque Isaías 53 é uma profecia referente a Jesus, muito conhecida dos judeus, que os judeus aguardavam a vinda do Messias. E ele é descrito em Isaías 53 como o cordeiro mudo levado perante os seus tosqueadores, que tomou sobre si os nossos pecados, que foi imolado por nós. Então João Batista diz, aqui está o cordeiro que foi prometido lá por Isaías. Aqui está o cordeiro anunciado. Aqui ele é este cordeiro. É claro, irmãos, que quando Isaías chama Jesus de cordeiro, está relacionado ao sacrifício, sim, que era realizado em Israel. Mas não se resume ali. Ele é um cordeiro único, porque é o Filho de Deus. Ele é um cordeiro único, porque morreu uma única vez, suficiente para salvar os pecadores. Os sacerdotes precisavam repetir o sacrifício todo dia. Mas Jesus não, ele é único porque é Filho de Deus, morreu uma única vez, há suficiência nele para salvar os pecadores. Então João Batista se levanta dizendo, ele é o Cordeiro de Deus, não é um cordeiro, é o Cordeiro. Meus irmãos, João Batista estava tratando do problema mais sério da humanidade. Porque são os pecados que separam o homem de Deus, que traz sofrimento, são os pecados que precisam ser tirados. E João Batista está dizendo, olha, o pecado não é tirado por meio das boas obras humanas, o pecado não é tirado por meio do sofrimento humano, de alguma punição humana. O pecado não é tirado por meio da sabedoria humana. O pecado só pode ser tirado por meio desse cordeiro.
Então, quando ele aponta para Jesus como cordeiro, ele está se referindo à expiação, que é a doutrina bíblica que nos mostra que o sangue de Cristo cobre os nossos pecados diante de Deus. Está anunciando a morte de Jesus, está anunciando a ressurreição de Jesus. Então, João Batista traz uma declaração, um testemunho glorioso a respeito de Jesus. Mas seguindo aí, João Batista diz, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Veja, irmãos, quando João Batista testemunhou aqui, já tinha acontecido o batismo de Jesus, que é narrado com detalhes pelos outros evangelistas, mas não por João, pelo evangelista João. O evangelista está narrando o testemunho de João Batista, que remete ao dia em que ele batizou Jesus e viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como pomba. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, em João Batista, então, não havia dúvidas de que Jesus é o Filho de Deus. E João, o evangelista João, vai retornar a este tema várias vezes ao longo do Evangelho, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. É um título que atesta a divindade de Jesus. Mas aqui eu quero focar nessa declaração de João Batista. Ele batiza com o Espírito Santo. E eu pergunto a você, você já foi batizado com o Espírito Santo? Já foi batizado com o Espírito Santo? Mas a senhora então foi batizada com o Espírito Santo. Falou em línguas? Vai. Dona Leila disse que foi batizada com o Espírito Santo, mas não falou em línguas. Não falou em línguas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque existe uma corrente pentecostal que diz que a evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é falar em línguas. Meus irmãos, duas coisas aqui. Primeiro, todo crente verdadeiramente convertido foi batizado com o Espírito Santo, porque ele só é crente porque o Espírito Santo entrou na vida dele, habitou no seu coração, o regenerou, portanto recebeu um batismo com o Espírito Santo, por isso ele é convertido, por isso ele crê em Jesus, porque o Espírito de Deus fez esta obra na vida dele. Nasceu de novo. Nasceu de novo. E se esta pessoa não foi regenerada pelo Espírito Santo, ela não é crente, não é convertida. Aí não é batizada com o Espírito Santo. Ah, pastor, então qual que é a evidência de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? É a sua conversão. Quando ela arrepende, crê no Senhor, entrega a sua vida a Jesus, produz os frutos de uma pessoa convertida. É por isso que o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito. Se o Espírito Santo habita em você, ele vai produzir fruto, você vai produzir fruto. Fruto da presença do Espírito Santo. Falar língua não é evidência da presença do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito gerado mediante uma conversão que demonstra a conversão, a regeneração, isso é fruto verdadeiro. Isso é fruto verdadeiro. Bom, mas vale ler com os irmãos 1 Coríntios 12, 13, que diz: pois em um só Espírito
todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando a uma igreja que tinha suas virtudes, mas que tinha seus defeitos, que tinha crentes que o apóstolo Paulo chama de espirituais, mas tinha crentes que ele chama de carnais. Mas ele diz, a todos nós que fomos regenerados, nós fomos batizados em um só corpo. Todos nós fomos batizados, porque nós participamos do mesmo Espírito Santo. Isso indica então, irmãos, que o Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo é aquela obra interna no coração nosso de regeneração, de novo nascimento, que nos leva a crer no Senhor, que nos torna crentes. Isso é obra do Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo no coração, regenerando, redimindo, levando a pessoa a Cristo. Isso é obra de Deus. E se não for obra de Deus, se for obra do homem, ela não vai prosperar, porque só a obra do Espírito Santo prospera. Só a obra do Espírito Santo. Então João Batista, irmãos, que João Batista está dizendo é o seguinte: eu estou aqui falando dos pecados de vocês, eu estou aqui chamando vocês para mudarem de vida. Batizo com água, externamente, mas depois de mim vem o verdadeiro. Ele faz uma obra no coração de vocês. Ele trabalha no interior da vida de vocês. Ele dá novo nascimento a vocês. Ele batiza interiormente, muda o interior de vocês. Este é Jesus e eu estou anunciando Ele. E é deste Jesus que nós precisamos nas nossas vidas, na vida da igreja, irmãos. É só este Jesus que pode fazer esta obra que o mundo precisa. E Jesus fazendo esta obra que o mundo precisa, irmãos, nada pode deter a igreja dele, porque é obra dele no coração das pessoas. Então João Batista primeiro deu testemunho para aquela delegação de fariseus que foram enviados para saber quem ele era. Depois ele vê Jesus passar, está com as pessoas e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e batiza com o Espírito Santo. Em um terceiro momento, em um terceiro testemunho, meus irmãos, este é o homem que não desiste nunca. Este homem não desiste. Ele continua apontando para Jesus, ele continua dizendo: ele é o Cordeiro de Deus, e você jamais pode desistir de apontar para Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro, ele é o Salvador. Você continua apontando para Jesus, continua apontando até a volta de Jesus. Aí, irmãos, no verso 35 em diante, no dia seguinte, veja, já passou o primeiro testemunho, o segundo testemunho, no dia seguinte é o terceiro testemunho. Estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, fizeram o quê? Seguiram a Jesus. E João Batista ficou cheio de ciúme, porque perdeu os discípulos. Verdade? Não, a missão dele era essa. A missão dele era fazer discípulos para Jesus. Ele estava cumprindo a missão dele. Está lá com seus discípulos, Jesus vem e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos deixam João Batista e passam a seguir a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Eu gosto dessa expressão, vinde e vede. Há muitas pessoas que querem opinar quem é Jesus, querem opinar o que é a vida cristã, mas ninguém pode opinar o que é a vida cristã e nem quem é Jesus, se não experimentar. E Jesus não explicou nada para eles: vem vocês e vocês vão ver.
Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então veja, irmãos, André e Simão entendem quem é Jesus e diz: achamos o Messias. Olha, se você segue o Senhor, se você frequenta a igreja, mas você ainda não pode dizer: achei o Messias, encontrei o Messias, encontrei o Salvador, está faltando muita coisa. Nós precisamos ter essa convicção no coração. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe. Já é o desdobramento, né, do testemunho de João Batista, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Olha, quando perguntaram para João Batista se ele era o profeta, ele disse não. Agora Natanael, aliás, a Filipe, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Ele é o profeta. Há um entendimento de que Jesus, sim, Jesus é o profeta, aquele a respeito do qual Moisés escreveu na lei. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe novamente: vem e vê. Há muita gente que quer ter ideia de Jesus sem experimentar. Jesus é para ser seguido. É aqueles que convivem com ele que sabem quem ele é. Pouco interessa a opinião de religiosos, de ateus que descreem de Jesus. Pouco interessa a opinião deles. Vem e vê, experimente, saiba quem é. Jesus viu o Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha a convicção de Natanael. Ele é o Filho de Deus, ele é Rei de Israel. Por quê? Ele foi e viu, ele experimentou. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, aqui então nós fechamos os 3 testemunhos de João Batista. João Batista que entende o seu lugar, entende a sua missão e sabe quem é Jesus. E não perde tempo. E insiste, anuncia aquela delegação, anuncia as pessoas, anuncia seus próprios discípulos, aponta para Jesus, fala da missão de Jesus, e os resultados vão aparecendo. Os discípulos se levantam dizendo: ele é o Cristo, nós achamos o Messias, ele é o Filho de Deus, e eles passam a seguir a Jesus. Meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. Busque se relacionar pessoalmente com Jesus, não apenas com a igreja. Busque se relacionar com Jesus. Vinde e vede, Jesus disse. Procure se relacionar com Jesus. Segundo lugar, entenda sua missão no mundo. Nós estamos aqui para anunciar a glória de Jesus, o poder de Jesus, a pessoa de Jesus e as obras de Jesus. Vamos realizar a nossa missão com humildade e com fé, aguardando, aguardando a volta triunfante, a volta gloriosa e a volta poderosa de nosso Senhor Jesus. Vamos compreender que quem tira o pecado das nossas vidas é só Jesus.
Vamos compreender, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. O Senhor não nos deixou, irmãos, sem ferramentas nesse mundo. Uma pessoa que trabalha sem ferramenta é difícil, né? Você pensa, um pedreiro sem ferramenta não vai dar certo, um carpinteiro sem ferramenta não vai dar certo, um pastor sem a Bíblia não tem jeito. Por isso o Senhor nos deixou a palavra. Meus irmãos, o Senhor nos muniu com ferramentas. Ele nos deixou a palavra. Ele nos deixou o Espírito Santo. E Ele batiza com o Espírito Santo, regenerando as pessoas. E Ele é o Redentor e Salvador. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de nós. Saiamos daqui nessa noite, renovados e alimentados pelas verdades sagradas, relacionando-nos com o Senhor. E eu dou uma sugestão para os irmãos. A pedido da Rita, nós estamos fazendo em casa o seguinte: nós estamos tomando estes estudos e no culto doméstico, em cada parte do culto doméstico, a gente estuda uma parte do estudo. Estuda assim, a gente medita e conversa sobre o estudo, ou sobre pregação de domingo, e vai aplicando isso nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. E tem sido muito bom. Os irmãos podem fazer isso também, porque vai reforçando o ensino, e vai integrando a família nas mesmas verdades. Que Deus assim nos guie e nos abençoe.